Ok. Então, tá bom, vou começar. Então, vamos lá. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Josiane Marques e atualmente eu trabalho na rede Rio Doce Mar, junto ao Instituto de Ciências Biológicas na FURG, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância da realidade de campo na ecotoxicologia. De forma geral, os temas que eu vou abordar aqui nessa apresentação, até chegar então na ecotoxicologia in situ, de fato, eu vou começar falando sobre experimentos de laboratório e todo o caminho que a gente faz através de sistemas experimentais cada vez mais complexos, entre aspas, até chegar na ecotoxicologia aplicada de fato em campo. Bom, então, de forma bem generalista, a ecotoxicologia, então, ela vai tratar da presença de substâncias estressoras, suas fontes, que concentração é permitida por lei ou não, que concentração faz mal ou não para a biota de cada lugar, como é que é transportada essa substância, como é que ela influencia e é influenciada por processos físico-químicos, seja no solo, na água ou no ar, e de forma mais relevante, então, para a ecotoxicologia, a gente trata principalmente dos efeitos dessas potenciais substâncias estressoras sobre a biosfera. Então, de forma geral, a gente pode avaliar esses efeitos de substâncias ou estressores ambientais de forma geral em vários níveis de organização biológica. Então, eu imagino que vocês já estejam bem familiarizados com esse contexto, que a ecotoxicologia, você vai ter que focar em algum modelo biológico de forma geral. E você pode estudar esse modelo biológico em vários níveis de organização biológica. Então, de forma geral, quando a gente tem ali a presença de um estressor ambiental, primeiramente, o seu modelo biológico, ele vai responder ele vai dar respostas no nível celular ou bioquímico, que é, então, uma linha de pesquisa muito frequente no ICB, e se esse estressor for muito forte ou durar tempo demais, ou se o seu organismo ele não tiver condição de combater a presença desse estressor no seu organismo, você pode ter efeitos mais no nível do organismo em si. Então, você vai ter problema de crescimento, problema de reprodução ou mesmo alta mortalidade. E se ainda assim o seu estresse continuar muito forte, muito frequente, ou seu organismo estiver debilitado por qualquer razão, você pode ter outro tipo de resposta no nível de comunidades, de assembleias e até de ecossistemas. Então, dentro da ecotoxicologia, você pode avaliar aqueles efeitos na biosfera, tanto na presença de proteínas que combatem o estresse ou que fazem biotransformação de contaminantes, até respostas no nível de ecossistema, como, por exemplo, o decréscimo de alguma população de peixe que é comercialmente relevante, ou mesmo um estresse em todo um ecossistema, como, por exemplo, um recife de coral, como está aqui nessa figura. De forma geral, da esquerda para a direita, a gente tem níveis de organização com uma maior relevância ecológica, porque de uma forma muito simplista, eu vou dizer isso aqui, mas ninguém está de fato muito preocupado se o seu peixe está sofrendo estresse oxidativo. Agora, se a população de um peixe comercialmente relevante está caindo, se a gente tem um impacto muito sério no manguezal ou num banco de grama marinho ou num recife de coral, isso tem uma relevância, é um impacto com uma relevância ecológica muito maior. Porém, a gente tem um tempo de resposta muito maior para conseguir ver efeito nesse nível de organização biológica. E também a gente tem uma complexidade muito maior para testar isso. Então, é muito fácil, é muito mais simples você testar a resposta de um único peixe a um estressor em laboratório do que você saber qual que é a resposta aquele estressor no ecossistema como um todo. Então, a ecotoxicologia, ela está sempre enfrentando esse tipo de decisão, né? Eu vou fazer um experimento para avaliar o efeito do cobre, mas eu vou escolher avaliar algo com bastante relevância ecológica, como a população do camarão sete barbas, ou eu vou escolher avaliar isso de uma forma mais simples, que eu consiga
ter respostas mais fáceis de interpretar, como é que o camarão sete barbas ele está respondendo isso em laboratório, ele está comendo mais, ele está comendo menos, ele está tendo estresse oxidativo. Então, a ecotoxicologia, ela sempre está passando por... A gente sempre tem que fazer escolhas com base em diferentes níveis de complexidade, né? Então, como entender efeitos de substâncias tóxicas de forma geral? São diversas abordagens. E além dessas escolhas que você tem que fazer sobre o nível de organização biológica que você vai trabalhar, você também tem a questão dos sistemas experimentais, que é a forma que a gente tem para observar o universo numa escala que seja simples para a gente. Por exemplo, se eu tenho um acidente com um navio e está derramando petróleo ali nos recifes das Ilhas Maurícios, às vezes é simples, pô, tá tendo uma mortalidade de peixe que eu nunca vi. Ah, então deve ser por causa do óleo. Mas nem sempre você vai ter a chance de observar um fenômeno de uma forma tão drástica e que também te permita fazer interpretações de forma tão fácil, né? Fácil entre aspas. Então a gente tem que escolher modelos, sistemas experimentais, abordagens para conseguir então avaliar o efeito de tóxicos em organismos. Bom, então a gente pode pegar o universo e tirar uma amostra e, através de um sistema experimental, de um modelo, eu tentar observar algum fenômeno, como, por exemplo, o efeito de metais nos peixes. Mas, de forma geral, a gente, então, tem que... Todos os modelos estão errados. Nenhum sistema experimental vai ser, de fato, uma cópia do universo. E mesmo um evento de um navio soltando óleo num recife em determinado local, é uma oportunidade para você saber absolutamente tudo que você tem que saber sobre o impacto de óleo nos organismos. Então, aqui eu filosofei bastante, só para mostrar que, além de na ecotoxicologia, você tem que pesar várias questões para escolher em que escala biológica você vai trabalhar, você também vai ter que pesar várias questões para escolher qual abordagem experimental você vai precisar para conseguir responder as perguntas da sua pesquisa. Então, em resumo, para entender os efeitos biológicos de estressores, você precisa escolher uma abordagem experimental. Então, de forma bem clássica, começando por onde eu imagino que vocês, alunos da Tóxico, estejam mais acostumados, a gente tem os trabalhos de laboratório. Então, você pode trabalhar com placas de Petri, com incubadoras, com beckers, com pequenos aquários, com pequenos tanques. A escala aqui vai depender mais do seu organismo, né, que você está trabalhando, e não de qual é a escala, de quanto você está conseguindo replicar o universo ali nesse seu sistema experimental. Então, é muito mais simples eu dizer que o óleo diesel, ele causa estresse oxidativo e mortalidade nos peixes, quando eu consigo replicar aquele experimento numa condição de laboratório em que eu tenho bastante controle, em que eu consigo controlar o máximo de variáveis possíveis. Então, para eu conseguir fazer inferências mais confiáveis, digamos assim, do efeito de um tóxico no organismo, essa é uma estratégia muito boa, que pode responder inúmeras perguntas. Você teria, então, uma condição com o máximo controle possível de variáveis, você seta ali no laboratório a luz, a temperatura, a salinidade, o pH, a iluminação, absolutamente tudo. Você troca a água ao mínimo possível para não estressar o organismo. Você, então, precisa fazer, dependendo do seu modelo biológico, diversos testes para avaliar qual que é o mínimo de troca de água que você precisa para ele ficar bem, para ele ficar feliz ali naquele aquáriozinho, mas, ao mesmo tempo, você não estressar ele com constantes trocas de água. Enfim, então, de forma bem clássica, é assim que a gente trabalha com a ecotoxicologia, com esses sistemas experimentais em tese mais simples, em que eu vou conseguir tirar conclusões mais certas. Realmente, esse estresse oxidativo que eu estou vendo aqui no meu peixe é por causa do óleo, porque está tudo controlado em todos os aquários. A única coisa que tem de diferente de um aquário para o outro é a presença e a concentração daquele tóxico. Então, é uma forma muito eficiente da gente responder inúmeras perguntas na ciência. Porém, todavia, contanto, a gente tem a questão do realismo, né? Por exemplo, nessa foto aí, a gente tem um recife de coral raso.
Então, eu posso pegar esse coral, levar para o laboratório e deixar a temperatura 25, a luz a 150, com fotoperíodo de 12 horas, no claro, 12 horas no escuro, tudinho. E a única coisa que tem de diferente nos meus aquários é a presença ou não de determinado contaminante. E aí eu vou querer saber como é que a fotossíntese desse coral é afetada por a presença daquele tóxico que eu coloquei nos aquários. E legal, a gente vai responder inúmeras perguntas com isso. Mas e o realismo? Né? Às vezes, o realismo faz toda a diferença. Às vezes, essa espécie aí que a gente está fotografando, ela está acostumada a ficar em regiões muito rasas, em que a temperatura média, por mais que a temperatura média daquele estado seja 25 graus, esse organismo passa metade do dia a 35 graus. Não a 25, porque ele está acostumado a viver num ambiente que a maré vai subir, vai descer, e às vezes eu vou ter hora de muita luz, ou pouca luz, ou muito calor, muito acima da média. Então, no ambiente, o seu organismo, o seu modelo biológico, ele não vive com temperatura e salinidade fixa que a gente põe no laboratório. E de vez em quando, então, a sua interpretação sobre o efeito daquele tóxico, ela não vai estar muito acurada, porque você está inferindo que o seu organismo vive num universo que ele não vive. Então, por exemplo, aqui nessas figuras, à esquerda, a gente tem a variação de pH numa poça de maré ao longo de um dia. Ali em preto, uma linha mesmo, a gente tem o pH médio daquele local. Veja como o pH varia ao longo de um único dia naquele lugar. Então, eu fazer um experimento com bicho ali usando o pH de 8,1 não é necessariamente o ambiente que ele vive. Isso pode afetar, sim, a interpretação de resposta que eu estou avaliando no meu experimento. E do lado direito, a gente tem um exemplo semelhante, mas para a temperatura da água, ao longo de um dia. E aí, cada curva é uma área de um recife. E em 0 seria a média para aquela área toda. Então, vocês veem aqui, numa mesma escala de 1 quilômetro, você tem áreas diferentes do Recife que vai ter uma variação de temperatura absurdamente diferente. Então, a gente tem que ficar esperto com essa questão então, do realismo na hora de interpretar os efeitos tóxicos em determinados animais. Então, ainda nessa questão de realismo, a gente também tem um conceito de relevância ecológica, que nem como a gente fala naquela discussão, né, sobre as escalas de organização biológica, entre aspas, tá? É muito mais interessante eu saber o efeito na população do que o efeito, sei lá, na proteína X, naquele organismo. Tem muito mais relevância ecológica eu saber o efeito ali na comunidade ou no ecossistema. E aí a gente tem um conceito parecido na hora de escolher a sua abordagem experimental. E aqui de volta eu trago uma outra figura que tem gráficos da variação diária de várias variáveis. Então ali em vermelho a gente tem a temperatura, em preto o pH, em azul oxigênio dissolvido, e aí ao longo do eixo X a variação no dia, cada quadradinho é um mês. Então além de variar ao longo do dia os parâmetros biológicos, dependendo, claro, do ambiente que você está estudando, ao longo do mês vai variar. Então, o experimento no verão, com a temperatura mesmo média do verão, é completamente diferente de um experimento no inverno. Então, enfim, em resumo, com toda essa questão de a gente descobriu bastante coisa fazendo experimento de laboratório, a gente resolveu diversas questões importantes para a ecotoxicologia marinha, mas não existe realismo e existe pouca relevância ecológica nos nossos modelos experimentais. Então, com isso, na ciência, você começa a ver de uns anos para cá que tem se criado novas abordagens experimentais, estão usando muito mais formas diferentes de fazer experimento para se aproximar do campo. Porque se a gente faz o experimento para fazer um modelo do universo para estudar um fenômeno, a gente tem que fazer esse modelo ficar cada vez melhor. Então, hoje em dia, de umas décadas para cá, vocês percebem então que os trabalhos têm tentado simular ou pelo menos se aproximar mais de condições ambientais realistas. Ainda nesse tema, os trabalhos também a gente costuma ter experimento assim, feito do cobre na espécie X ou na espécie Y, mas os bichos não estão sozinhos lá. Por exemplo, quando você trabalha com algas e macroalgas marinhas, principalmente, às vezes a presença de uma determinada alga, ela vai fazer mal para a seguinte, porque ela solta certos metabólitos que são tóxicos. Então,
Se eu tenho um aumento de ferro que faz bem para a espécie A e mal para a espécie B, porém a espécie B vai crescer mais por causa daquele contaminante e vai soltar esses metabólitos e fazer mal para a seguinte, no ambiente, não adianta você simplesmente saber que 20 gramas de cobre vai fazer mal para aquela espécie, porque tem um monte de outras consequências dessa exposição que no experimento de laboratório você não vê. Então, também nessas novas abordagens, para se aproximar do campo, tem sido cada vez mais comum sistemas experimentais em que eles colocam várias espécies juntos. Então, mesmo que a minha tese, por exemplo, seja só com a espécie X, eu estou num sistema experimental com várias outras e qualquer resposta que eu esteja lendo na minha espécie foco, ela vai ser realista, porque eu vou criando um mini ambiente ali. Eu estou tendo uma miniatura do meu, sei lá, do meu recife de coral ali no meu aquário, então eu vou ter uma resposta um pouco mais próxima da realidade. Bom, então aqui esse é uma apresentação, uma figura para eu tentar ilustrar isso que eu estou tentando dizer então para vocês sobre como são as abordagens para a ecotoxicologia, né? Desde a mais simples, entre aspas, né, que eu vou chamar aqui de bioensaios, que é o que a gente mais está acostumado a fazer na ecotoxicologia, e aí a crescente demanda na ciência para que esses bioensaios fiquem mais complexos e simulem melhor as condições de campo. E aí, em seguida, a gente tem, de forma bem resumida, o que eu vou chamar aqui de mesocosmo, que eu vou explicar mais para frente. E, enfim, a gente tem o campo, né? A realidade, o nosso mini universo ali. De uma forma geral, no eixo X aqui, da esquerda para a direita, a gente tem, então, a relevância ecológica e o realismo dessas abordagens de trabalho para ecotoxicologia. Então, quanto mais para a direita, mais realismo e mais relevância ecológica eu tenho. Porém, quanto mais para cima, de baixo para cima, maior a complexidade, maior a dificuldade para interpretar aquele resultado, porque você está considerando 1 milhão de variáveis que ficam mudando, e pior a logística também. Maior o gasto, maior a dificuldade para você implementar aquele tipo de pesquisa. Então, mais uma vez, na ecotoxicologia, quando você vai escolher o seu projeto, você tem que fazer esse balanço, você tem que considerar esse balanço entre qual o grau de realismo que você quer, que você precisa, e qual o grau de logística que você consegue usar para testar as suas hipóteses de trabalho. Então, vamos lá. Então, voltando para a questão do clássico, né, da toxicologia, a gente tem, então, de forma geral, experimentos, eu coloquei em aquário com um asterisco, porque pode ser placa de Petri, não necessariamente aquário, né? Então, a gente tem o modelo mais comum, que ajudou a gente a avançar bastante na ecotoxicologia. Então, vai ser um experimento simples, com uma espécie, um sistema fechado. O que é isso? Eu mesmo tenho que trocar a água daquele aquário, as variáveis fisicoquímicas não tem variação nenhuma. Eu só quero que varie o meu tóxico, eu quero ter certeza que tudo que eu estou vendo é por causa daquele tóxico. Bacana. Ah, mas agora eu quero ficar um pouquinho mais perto da realidade. Então, aí você já tem essa nova geração de experimentos, em que você tem um sistema aberto, ou seja, você tem um fluxo contínuo de água, você não tem que trocar, é menor interferência, a água entra e sai, e de preferência numa frequência alta, para simular mais um ambiente, que não fica ali na aguinha parado, o seu bichinho. Às vezes você pode ter mais de uma espécie e você tem uma variação diária de variáveis físico-químicas ali embaixo, que de forma geral, no primeiro momento vai ser artificial, mas tudo bem, o importante é que você está mudando, migrando para sistemas experimentais mais próximos do campo. Aí aqui nesse estudo de caso 1, eu não vou entrar em detalhe em nenhum dos estudos de caso, são só exemplos de abordagens para ecotoxicologia que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase para vocês. Então, aqui nesse trabalho, a gente avaliou o efeito de mudanças climáticas e de um herbicida, do diuron, nessa alga calcária. Então, o que a gente tinha aqui? Um modelo experimental um pouquinho mais próximo do ambiente marinho. O que eu tinha aqui? Fluxo contínuo, ou seja, eu não tinha que eu mesma trocar água, tinha um sistema em que a água entrava e saía, e era numa frequência diária boa, considerável, para ficar um pouco mais realista. Eu tinha aeração e movimento, e a luz não era constante. Para um organismo calcificador, eu tenho que ficar mais atenta para um organismo fotossintetizante, desculpa, eu tenho que ficar um pouco mais atenta para a questão da luz. Então, a gente simulava aqui
a intensidade luminosa variando ao longo do dia, começando baixinha de manhã, subindo, meio-dia estava no máximo, cair. Então, a gente tentava simular a luz ao longo do dia, variando, então não deixava 12 horas X e 12 horas desligada a minha luz, e os comprimentos também tentavam imitar a variação de comprimento de onda que a gente tinha ao longo do dia. Então, com isso, a gente teve um sistema experimental um pouquinho mais próximo da realidade, que ainda assim estava longe da realidade, porque ele era num quarto, a iluminação era artificial e a temperatura e o pH eram fixos nos meus tratamentos de mudança climática. Mas tudo bem, pelo menos aqui já é um exemplo para vocês de um sistema experimental um pouquinho mais próximo da realidade, um passo mais próximo do ambiente natural. Então, de forma geral aqui, do lado esquerdo, a gente tem a ecotoxicologia feita em laboratório, que pode ter um sistema clássico, fechado, com nenhuma variação de parâmetros físico-químicos, ou essa nova geração, entre aspas, de experimentos que eu comentei com você. Do lado direito, então, a gente tem o campo, a ecotoxicologia in situ em si. Porém, existe todo um universo ligando esses dois mundos, que é o que a gente vai falar aqui agora, sobre o mesocosmo, que é uma abordagem experimental também. Então, a definição dessa abordagem é de um sistema experimental instalado em áreas abertas, parcialmente conectado ao ambiente natural e suscetível a variações ambientais naturais. Então, o mesocosmo, ele é a ponte entre o laboratório e o mundo real. É uma forma de você estar praticamente imersa no ambiente, no campo, mas ainda assim você tem um pouco de controle das suas variáveis para te ajudar, então, a interpretar seus resultados. E aí, esse sistema experimental, ele tem diversas vantagens. Aqui é um exemplo do mesocosmo do projeto Coral Vivo. A gente mantém a complexidade ecológica, é uma abordagem experimental que permite uma grande interdisciplinaridade. Você pode trabalhar com várias espécies, estudar só a espécie, estudar a relação entre espécies. Você tem condições menos estressantes para o seu modelo biológico, isso é de extrema importância. Então, você tem certeza que aquele estresse que ele está manifestando é por causa do seu contaminante, não porque ele está, meu Deus, que lugar é esse, que aquário é esse que eu estou. E com isso a gente tem um realismo muito maior do que os experimentos de laboratório. E uma maior possibilidade de replicação e principalmente resultados que podem ser extrapolados de forma mais confiável. Por exemplo, nos laboratórios, a gente vê lá, qual que é o EC50 do cobre para o COPEPO de tal. É 20. Tá, eu estou inventando esses números, tá bom, gente? Então, com 20 microgramas de cobre por litro na água, metade da minha população de COPEPO morre. Isso no laboratório. Bacana, tipo, são dados que a gente precisa. Mas o como esse dado é realista? Esse dado é para 25 graus de temperatura, só que num ano de El Niño, a sua temperatura média já passa para 30. Então, a gente tem que ter muito cuidadoso com tudo, com todas as inferências que a gente faz com relação ao laboratório. Uma concentração de cobre, por exemplo, que teoricamente não faz mal para a população de copépodes, no ambiente natural que tem uma variação temporal de, sei lá, temperatura, aquela mesma concentração de cobre pode ser devastadora para uma população de alguma espécie. Então, por isso que hoje em dia está se dando tanta importância para o maior realismo dos sistemas experimentais. E, óbvio, tudo tem desvantagem. No caso do mesocosmo, a desvantagem maior é o alto custo de instalação e de manutenção. Você precisa de muita gente, não é um experimento que um aluno de TCC, nenhum aluno de doutorado faz. Você precisa de uma equipe bem grande e uma necessidade de monitoramento intenso, que volta para a questão de você, não é um experimento que você vai fazer sozinho para o seu TCC, você precisa de um time. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de mesocosmos pelo mundo. Esse, por exemplo, é na Alemanha, focado no ambiente pelágico, principalmente no plâncton. Então, vejam que é um sistema experimental no meio do mar mesmo. Ele está ali super permeável ao ambiente natural. O próximo exemplo é no Smithsonian, no Panamá. Então, esse aqui é um sistema experimental feito especificamente para contaminantes. A maioria dos mesocosmos, vocês vão ver, eles são bastante focados para efeitos de mudanças climáticas. Mas esse aqui, ele foi feito especialmente para contaminantes, ele pode trabalhar com até 40 contaminantes ao mesmo tempo, na mesma rodada experimental, tendo 10 réplicas. Então, é um sistema muito bacana para se trabalhar,
que você vai conseguir, então, ver o efeito de inúmeros contaminantes em inúmeras espécies com bastante realismo. E a gente tem um exemplo na Austrália, o National Sea Simulator, que eles, então, eles simulam as condições ambientais de hoje, as condições ambientais previstas para 2050 e as previstas para 2100, considerando mudança de temperatura e pH. E ali eles mantêm diversas espécies, eles têm um mini recife em cada um desses vários tanques, então é realmente uma miniatura do universo, de um recife ali nessas condições em que eles também podem trabalhar com adição de nutrientes ou contaminantes de forma geral. E no Brasil, a gente tem o exemplo do mesocosmo do Projeto Coral Vivo, que fica em Arraial da Ajuda, na Bahia, em que a gente tem nesses tanques, então, a simulação de cenários de mudanças climáticas. Aí vocês podem ver a gente montando o sistema, tem 2 espécies de coral, tem grama marinha, tem alga calcária, então a gente consegue também fazer um mini recife. E nos aquários, além desses cenários de mudanças climáticas, a gente também consegue ver o efeito de contaminantes. Então tem um módulo só para ecotoxicologia. Então, esse é o melhor exemplo, digamos assim, no Brasil, desse mundo, dessa ponte entre o laboratório e o campo. Então, ali é uma foto de onde é que fica, por exemplo, o cano principal, que capta a água em tempo real, o tempo todo, desse recife, que fica ali na frente do sistema experimental, e troca todo o volume de água dos tanques e dos aquários de 2 a 4 vezes por hora. Então, você tem realmente no seu aquário as condições em tempo real do Recife lá fora, sendo atualizadas 2 vezes por hora. Então, é uma forma realmente muito realista de você fazer experimentos. E aqui nesse caso, então, só para ilustrar para vocês, tem alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa, aí do ICB, avaliando o efeito de mudanças climáticas e do cobre em alguns organismos. Por exemplo, nesses trabalhos a gente trabalhou com foraminíferos com endosimbiontes, nesse sistema experimental, e a gente viu que concentrações de cobre que são permitidas pela legislação brasileira para água marinha, mesmo eu considerando o ambiente todo variável, ok, tipo, o que eu tenho no CONAMA estava funcionando ali no meu sistema, eu não tinha estresse, eu não detectava nenhum estresse fisiológico nos meus organismos com aquela concentração de cobre que a legislação brasileira permite. Então, bacana. Um valor de cobre que foi derivado a partir de experimentos nada realistas, digamos assim, para um mundo mais real, em que eu tenho bastante variabilidade ambiental, ele continua sendo ok. Uma concentração que não faz mal para os bichos. Porém, aí a gente entra com a questão do cenário de mudança climática. Quando eu tenho uma variação prevista para o ano de 2050 no pH, na temperatura, aquela concentração de cobre, ela já tem que ser revista. Então, isso é para chamar a atenção que, número 1, os nossos limites de contaminantes permitidos pela legislação, eles são derivados considerando, sei lá, temperatura 25, por exemplo. Mas só na costa brasileira eu tenho bastante variação da temperatura média. Eu tenho ambientes que a variabilidade diária é gigante e ambientes que nem tanto. Então, os nossos valores limites de contaminantes, eles precisam ser revistos levando em consideração a variação, a variabilidade, a complexidade da costa brasileira. E, além disso, para os próximos anos existe a preocupação de, peraí, ano de El Niño a temperatura é muito mais quente. As mudanças climáticas estão aí batendo na porta daqui 10 anos já aumenta mais 1 grau da temperatura média. Então, a gente tem sempre que estar ciente que aqueles valores de contaminantes derivados que a gente tem na legislação, derivados através de trabalhos de laboratório, eles têm que ser atualizados para a realidade que a gente está passando. E aqui ainda nesse estudo da uso, né, do mesocosmo na ecotoxicologia, como uma ponte entre o laboratório e o mar, a gente tem também trabalhos com corais brasileiros de outras pessoas do grupo de pesquisa, incluindo uma egressa do curso de toxicologia de vocês, a Juliana Fonseca, trabalhando então com uma espécie de coral endêmica nesse sistema. Então aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, a água captada direto no Recife, em tempo real, sendo que a gente tem uma troca de 2 vezes por hora do volume, e a gente tem essa água nova, trocada a todo momento, ela é misturada com uma água que fica nessas caixas d'água gigantes, escondidas, que a gente coloca, então, uma solução mãe de cobre, com água do local, óbvio, e todo dia a gente tem que fazer
encher essa caixa d'água 2 vezes com concentrações, com novas soluções de cobre, para então elas contaminarem os nossos aquários e a gente então simular a contaminação por cobre nesse caso. E aí aqui é um exemplo daquilo do que a gente falou da desvantagem. Olha quanta água a gente tem que preparar por dia, quanta solução de cobre tem que fazer. Imagina quanta água contaminada por cobre a gente tem que todo dia estar descontaminando do que sai pelo fluxo contínuo, né, do sistema experimental. Então, por um lado, a gente tem o lado legal de é praticamente como se eu estivesse botando cobre no Recife. É um experimento super realista, porém tem um custo e uma logística bastante complicada. Ok, então, voltando então para esse esquema, então, do lado esquerdo a gente tem a ecotoxicologia de laboratório, que começa então com sistemas simplificados com a mínima variação possível e que vão então, entre aspas, evoluindo para sistemas abertos, com maior variabilidade ambiental, com simulação, né, de condições mais realistas. Aí a gente tem os microcosmos e os mesocosmos, que vão tentar, então, ficar mais perto ainda do ambiente marinho. São sistemas em que geralmente se trabalha com comunidades inteiras. Então, se eu quero ver como que toda a população do poliqueta X, todas as comunidades de poliquetas são influenciadas por determinado contaminante, um micro ou um mesocosmo é um sistema experimental em que eu faria isso, porque é um sistema que facilita com que eu trabalhe com várias espécies e não só com uma. E então, a gente chega no lado direito do nosso quadro, que é a ecotoxicologia in situ propriamente dita. Então, a gente tem primeiro os experimentos in situ, que são os experimentos de campo, que refere-se, então, a testes feitos de fato em campo, testes, experimentos. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, vocês estão me vendo ali com um regador jogando óleo diesel no mangue. Isso é um experimento in situ. Esse é o nosso estudo de caso 3, que é sobre o efeito do óleo diesel marítimo no marisco de mangue, que é a Mitela guianensis, esse bichinho aqui. Aqui nesse experimento, então, a gente usou uma estratégia M-base, que é uma estratégia em que eu escolhi múltiplos mangues, 3 mangues controle, 3 mangues impacto. Ah, mas o impacto fui eu que fiz. Era um experimento planejado em campo. Então, eu fui lá, decidi, esses 3 são meus mangues controle, esses 3 vão ser meus mangues impacto. Eu tinha 6 mangues para monitorar. Eu fui lá 7 dias antes do meu derramamento planejado e coletei em todos os meus 6 mangues, todas as épocas. 2 dias antes, coletei todos os meus mangues. Então, assim, eu tinha a variabilidade natural dos meus 6 mangues antes de ter qualquer impacto. Aí eu fui lá um dia e joguei óleo diesel nos meus quadrados. Tudo de uma forma controlada, que é uma foto simples, era bastante controlado a situação. E fiz o meu impacto planejado. 2 dias depois e 7 dias depois, eu fui lá e monitorei os meus 6 mangues, sendo que 3 deles receberam impacto e 3 não. Por que eu tive esse trabalho todo? Eu não podia só feito antes e depois? Ou um mangue com, um mangue sem? Então, aí que está a beleza da estratégia M-Base. Eu, assim, consigo ver a variabilidade natural dos meus mangues antes de ter qualquer impacto e depois de ter qualquer impacto. E assim eu consigo ter certeza que o que eu estou vendo, a minha resposta que eu estou vendo, é por causa do meu derramamento. E não porque naturalmente aquele mangue varia isso, aquilo, nutriente, enfim, N coisas que podem variar no ambiente natural. Outro tipo de experimento in situ bastante comum, chamado de transplante, que também é conhecido como biomonitoramento ativo. Esse trabalho não é do nosso grupo de pesquisa, mas eu trouxe aqui porque eu acho que é um exemplo bem redondinho para apresentar para vocês. Então, esse trabalho viu respostas do poliqueto estuarino depois de uma exposição in situ a locais contaminados. Então, esse é o poliqueto em questão. O pessoal fez com PVC pequenas gaiolas para esse organismo e transplantou eles. Coletou num local que eles sabiam que não era contaminado, fez, sei lá, 10 gaiolinhas, em cada gaiolinha colocou 10 poliquetas, metade da gaiolinha foi para um estuário contaminado e metade da gaiolinha para um estuário limpo. E aí, com esse transplante, eles realmente conseguem ver, após vários dias, como que o poliqueta responde à contaminação daquele estuário, levando em consideração toda a complexidade dos estuários, do ambiente natural.
Esse outro exemplo que eu trouxe aqui não é em ambiente marinho, é em ambiente do Cícula, mas como é bem redondinho e é um exemplo de um pesquisador associado ao ICB também, então eu tentei trazer exemplos de trabalhos feitos por pessoas do ICB, para se vocês quiserem perguntar para a gente no corredor, bom, no corredor agora não vai dar, né? Por e-mail ou no corredor quando as coisas voltarem ao normal, vocês já sabem quem procurar. Aqui nesse caso, eles pegaram peixes, eles pegaram peixes de um sistema de aquicultura, colocaram em gaiolas e distribuíram essas gaiolas em locais de referência, em locais que eles sabiam que eram contaminados com pesticidas, por exemplo. Faz muito isso em Santa Catarina com ostras no ambiente marinho, que eu não tinha nenhuma foto bacana para pôr para vocês. Então, é assim mais ou menos que funciona essa modalidade de experimento in situ para você, que a gente chama de transplantes. Para você, então, considerando as particularidades e a variabilidade do ambiente natural, né? Você faz, então, um tipo de experimento. Aqui é um exemplo na Grande Barreira de Corais, em que eles também pegam organismos, geralmente corais e algas calcárias, e distribuem em diferentes recifes que sofrem diferentes influências, sei lá, de esgoto, de pesticida. Então, aqui é mais um exemplo para vocês de experimento in situ, em que você coloca os organismos no seu ambiente natural mesmo, só vai trocando eles de lugar para você saber qual que é o efeito daquele contaminante, levando em consideração o mundo real. Então, tá bom. Aqui a gente volta para a nossa figura, porque agora a gente finalmente chegou na parte do campo, né, da realidade. A gente já tem falado disso com os experimentos in situ, que são abordagens experimentais que realmente são feitas em campo, não é nem na mesocosmo, que é ali aquele meio do caminho entre o laboratório e o campo. A gente tem, então, uma outra modalidade que a gente chama de monitoramento passivo, que é uma modalidade que não tem interferência do pesquisador. Então, não tem gaiola, não tem transplantar os bichinhos, não tem impacto planejado, você geralmente usa espécies que são coletadas ali mesmo, não tem, enfim, nenhuma influência do pesquisador. Porque é aquilo, a gente quer escolher um modelo experimental mais próximo da realidade, mas aí sempre vai ter um referir, mas não é tão próximo assim. Você está estressando o seu peixe colocando ele na gaiola. Então, sempre vai ter um lado negativo que você tem que considerar na hora de fazer o seu projeto, que os revisores dos seus artigos provavelmente vão levantar essa bandeira. Então, o monitoramento passivo é uma forma, então, de você trabalhar a ecotoxicologia sem influência nenhuma. Você vai trabalhar com locais em que se sabe ou se tem uma hipótese de que aquele local vai ter um impacto antrópico, um gradiente de concentração de algum contaminante. Então, você vai usar aqueles locais como um laboratório natural e coletar organismos ali para você, então, fazer o seu trabalho. Então, de forma geral, essa modalidade, ela planeja detectar ou avaliar impactos ambientais, áreas críticas, gradientes de contaminação, e é um ambiente que a gente vê muito nas avaliações de impacto ambiental. Vocês da toxicologia devem estar bastante familiarizados com essa questão, né, de monitoramentos feitos para se avaliar a construção de empreendimentos, enfim, exemplos de avaliação de impacto ambiental em que se faz esse monitoramento passivo, em que se usa potenciais gradientes de contaminação que já ocorrem na natureza, para você então saber o efeito de determinado tóxico. A gente tem, por exemplo, alguns, aqui para ilustrar para vocês, também não são trabalhos da rede de pesquisa, exemplos de monitoramento passivo interessantes são, por exemplo, o pessoal que tenta identificar potenciais fontes de poluição na Antártica. Por exemplo, a Antártica é um local que não deveria ter contaminação nenhuma, está super longe de qualquer centro humano, mas as correntes levam contaminação para lá e a gente tem a presença de navios e a presença dos centros de pesquisa. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui de colegas lá da Universidade Federal do Paraná, eles fizeram um monitoramento passivo para saber a potencial existência de contaminação por esgoto. Perto da Estação Brasileira Antártica. E esse outro exemplo de colegas do Instituto Oceanográfico aqui da FURG, eles avaliaram a presença de microplásticos
no entorno do ambiente antártico também. Então, aqui é um exemplo rapidinho para vocês de ecotoxicologia em campo. Aqui a gente tem mais um estudo de caso, que é também feito pelo nosso grupo de pesquisa, que é o efeito de um gradiente de influência continental em recifes da costa de Porto Seguro. Então, aqui existia a teoria de que recifes mais próximos da boca de um rio, ali na Bahia, eles, além de receberem maior variabilidade ambiental associada ao rio, que o rio, às vezes, vai trazer mais ou menos água, vai trazer mais ou menos água doce, vai trazer mais ou menos nutriente da terra. Além disso, a gente tinha a hipótese de que existia um gradiente de contaminação entre esses recifes. Então, a gente fez esse trabalho, ali no mapinha da esquerda você tem, então, 5 recifes amostrados, do mais perto ao mais distante da boca do rio, sendo que essa área pontilhada é uma unidade de conservação, Parque Municipal Marinho do Recife de Fora. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu comprovar essa hipótese. O que a gente encontrou? Nesses recifes mais próximos, tem muito mais coprostanol, que é um marcador bem eficiente de esgoto doméstico, tem muito mais metais, tem muito mais enriquecimento por nitrogênio, que também é associado ao esgoto. Então, a gente conseguiu ver que essa área é um laboratório natural para a gente trabalhar com ecotoxicologia. É um ambiente, é um gradiente natural para a gente saber, então, o efeito de contaminação por esgoto, sem precisar levar os bichos para o laboratório, podendo, então, considerar a realidade local daqueles recifes para estudar o efeito do esgoto. E aí, ao longo desse trabalho, a gente também conseguiu observar que os foraminíferos coletados nesses recifes, eles apresentavam menor densidade populacional e mais branqueamento nos recifes expostos ao esgoto, sendo que ali, dentro da unidade de conservação, as populações estavam ok, não tinha grande grau de branqueamento. Quando a gente achava, cresceu o branqueamento dentro da unidade, é verão, a temperatura está mais alta. Então, a gente consegue, fazendo um monitoramento ao longo do ano, nesses vários locais, saber o que é o estresse causado pela variação natural do clima das estações do ano e o estresse causado pelo contaminante que vem do rio. Então, a gente consegue, então, trabalhar a ecotoxicologia, saber o efeito biológico do esgoto nesse caso, de uma forma bastante realista, sabendo separar o que é variabilidade natural e o que é efeito do esgoto. E aí, por último, nosso último estudo de caso de monitoramento passivo, digamos assim, é a Rede Rio Doce Mar, que nasceu de uma cooperação entre pesquisadores que trabalham com preservação da biodiversidade aquática na área afetada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que aconteceu em 2015. Então, só para contextualizar vocês, em novembro de 2015, uma barragem ela se rompeu em Minas Gerais e todo aquele fluxo gigante de água e sedimento, enfim, ela contaminou a bacia do Rio Doce inteira e acabou depois de 15 dias chegando no mar. Quando isso aconteceu, isso gerou toda uma comoção, né, nacional, e levantou o ICMBio a contactar várias universidades, incluindo a FURG, para avaliações emergenciais de impacto. Então, aqui são fotos dos embarques que a gente participou com o ICMBio, para ter uma ideia inicial de qual foi o impacto daquele rompimento. Então, a gente, usando o navio de pesquisa Solon Moura, coletava água, sedimento, plâncton e pescado para saber, então, o grau de contaminação por metais e o efeito na biota desse acidente, se é que toda aquela pluma tivesse de fato chegado em todos os nossos pontos amostrados. Todos os resultados desse monitoramento, eles estão disponíveis no site do ICMBio. Eu posso passar o link depois para quem tiver curiosidade de saber como é que foi a participação da FURG nesse monitoramento emergencial. A partir disso, depois de alguns anos, foi criada então essa rede Rio Doce Mar, que é, enfim, um programa de fato de monitoramento dessa área, que conta com 520 profissionais de 26 instituições de ciência e tecnologia brasileiras. Se vocês entrarem então aí no site da Rede Rio Doce Mar, vocês vão ter mais informações de como funciona o monitoramento e lá também tem um link para vocês verem os relatórios de todas essas 26 instituições. A gente tem
se eu não me engano, 8 áreas temáticas, sendo que uma delas é a ecotoxicologia, onde a FURG atua ativamente. Então, se vocês entrarem lá no site, eu posso passar o link depois também, vocês conseguem ter mais detalhes de como é que são os resultados, mas aqui eu vou focar mesmo na abordagem em si de ecotoxicologia em si. Então, essa é a área que a gente monitora, desde o sul do Espírito Santo até a Bahia. Ultimamente, a gente tem usado o navio de pesquisa da FURG, o Atlântico Sul, então, para coletar água, sedimento, corais, plâncton e pescado, para a gente saber, então, o efeito da contaminação nesses organismos, levando em consideração toda a variabilidade real que tem ali. A variabilidade associada a gente coletar em muitos pontos completamente diferentes entre si e a variabilidade temporal associada ao clima. Quais são as desvantagens, né, desse monitoramento passivo? Porque é muito legal, ok, aqui eu estou realmente vendo o efeito dos metais nos bichos. Realmente eu tenho uma miniatura do universo aqui. Mas aí fica mais difícil a gente interpretar. Lá no laboratório, eu sei que a única coisa que está variando é o meu metal. Ah, pode ser que o bicho está estressado por causa do aquário, porque ele está num ambiente, tipo, ele foi abduzido por ETs? Pode ser. Que isso influencia. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer esse link de uma forma mais concreta. No ambiente, no experimento, né, ecotoxicologia in situ, é mais difícil fazer isso. Então, essa é a nossa grande desvantagem. Outra desvantagem, que é um problema que vários monitoramentos passam, inclusive a gente da RRDM, é a questão das áreas controle impacto. Às vezes você não tem área controle. E será que hoje em dia ainda existem locais no mar que podem ser considerados prístinos? Então é muito mais fácil quando você tem o seu aquário controle. E eu consigo comparar o aquário impactado e o aquário controle. No ambiente marinho você nem sempre vai ter isso. Então realmente lá naquela curva a complexidade de interpretação vai subir muito. A gente tem, então, a questão da variabilidade ambiental, que ela, tipo, é o que tem no universo, a gente tem que lidar com ela, mas ela dificulta bastante o nosso trabalho, a nossa interpretação de resultados. A frequência de amostragem, a duração de monitoramento é uma coisa que tem que ser considerada quando você planeja o seu trabalho de ecotoxicologia in situ. Por quê? Não adianta eu ir lá no verão só e tirar uma foto do ambiente e fazer uma coleta e dizer, o cobre, ele faz isso com os peixes. Por quê? Às vezes ele só fez aquilo porque era verão e você tem fatores que estão confundindo a sua interpretação. Então, você tem que planejar a frequência e a duração do seu monitoramento muito bem. Além disso, dependendo do nível de organização biológica que você trabalha, você vai precisar de determinada duração do seu monitoramento para ver o impacto. Então, por exemplo, um acidente acabou de acontecer. Você acha que amanhã, se você for lá monitorar a comunidade de crustáceos, ela já vai estar impactada? Não necessariamente. Às vezes você precisa de um monitoramento de 2 anos para você ver determinado efeito. Então, dependendo do nível de organização que você trabalha, você tem que planejar melhor a duração do seu experimento. Então, tudo isso é para falar de como você tem que se planejar muito bem na hora de trabalhar com ecotoxicologia em campo. E aí a gente tem a questão do antes e depois, porque já é difícil ter área controle impacto. Quando a gente foi, né, monitorar o efeito do rompimento da barragem no mar, a gente se deparou com um problema muito grande. Além da gente não saber que área era controle e que área não era, a gente não conseguia ter certeza, a gente não sabia como aquele meio era antes. Então, eu não sei se isso que eu estou vendo na minha resposta hoje é por causa da variabilidade natural daqueles ambientes, ou se é porque realmente aqueles locais sofreram uma influência da contaminação da barragem, entende? Isso é só um dos exemplos. Então, a falta de dados de antes de acidentes é problemática. Quando é uma avaliação de impacto ambiental contratada por um empreendedor, eu vou fazer uma obra, vou construir um estádio submarino aqui na frente do cassino. Antes de construir, ele já vai ter que pagar um monitoramento para saber como é que é aquele lugar, para saber o que vai acontecer depois do monitoramento dele. Enfim, então o delineamento amostral é muito, muito, muito importante quando você trabalhar com ecotoxicologia in situ. Então, caso algum de vocês queiram escrever projetos nessa área, saibam que vocês têm que estudar muito mesmo sobre delineamento amostral. No final, eu posso mandar alguns links bacanas de leitura para vocês. Ainda sobre essa questão, né, da questão do controle impacto do antes e depois, eu trago aqui um exemplo de um delineamento amostral que é bastante interessante para quem trabalha com ecotoxicologia in situ,
que é o BASE, é Before After Control Impact. Então, é aquele mesmo raciocínio do estudo de caso lá do jogar óleo no mangue. Você tem uma área que você tem duas áreas, uma que você sabe que vai sofrer impacto no futuro, você monitora as duas áreas antes, sei lá, daquele emissário ser submarino, para você saber a variação natural entre essas áreas, e aí depois que aquele empreendimento foi construído, você avalia de novo. E aí você vai saber, então, aqui, ó, até o dia 10, você tem em vermelho o impacto, em amarelinho as áreas controles, vocês veem que elas variam naturalmente. Só que aí a variação, ela fica muito maior e a diferença entre elas fica muito maior depois do impacto. Assim, você consegue ter certeza que o efeito que você está vendo na fisiologia do seu animal é por causa daquele impacto que começou e não por causa da variação natural entre os locais. E aí a gente tem... aqui foi só um recorte daquela mesma figura para vocês verem. Se eu vou lá, pego aquelas duas áreas no dia 5 ao meio-dia e eu estou avaliando a densidade do poliqueta capitela, que ele adora comer esgoto. E aí eu estou vendo, pô, no meu mangue controle eu tenho muito mais capitela do que meu impacto, que coisa estranha. Olha aqui no dia 5, eu tenho um amarelinho maior do que o vermelhinho. Aqui um quadradinho para vocês verem do que eu estou falando. Então, tá vendo como a variabilidade ambiental, a gente tem que ser esperto para interpretar ela. E aí, por exemplo, depois do meu impacto, olha como a concentração, a densidade do meu poliqueta comedor de esgoto subiu. E aí os dois continuam variando ao longo dos dias. Você tem esse vai e vem da curva, mas aí sobe muito a densidade do meu poliqueta ali depois que o emissário começa a funcionar. Então, é aqui um exemplo de um delineamento bastante eficiente para você trabalhar com essa abordagem. Então, aqui é a evolução do delineamento BASE, em que também não basta eu ter um mangue controle e um mangue impacto antes e depois. Eu tenho que ter mais de um mangue controle, mais de um mangue impacto, mais de um dia antes, mais de um dia depois. Isso é um cenário ideal, mas aí é claro que você vai pesar qual que é a sua disponibilidade para logística, para você, então, escolher com quantas épocas você vai trabalhar. E assim você consegue ter certeza absoluta que você vai conseguir separar a variabilidade do ambiente natural do seu impacto. Então, em resumo, as informações de base elas são essenciais para a ciência de forma geral e principalmente para a ecotoxicologia in situ. Então, se eu tenho um monitoramento de uma área do Brasil inteiro, se acontecer um acidente, aquele exemplo do MBASE, eu sabia que eu ia construir um emissário, mas no acidente você não sabe. Então, se a gente consegue monitorar a costa inteira do Brasil, como é que é a bioquímica dos bichos, como é que é a densidade populacional dos bichos, como é que é tudo, a gente sabe como é que é o Brasil é um exemplo, tá? Com sua variabilidade natural no mundo real, como é que ele é, para se tiver um acidente, eu saber o que é variabilidade natural e o que é efeito do meu acidente. Aí aqui eu destaco a importância dos programas de monitoramento de longa duração. Então, o Brasil tem feito editais nesse sentido. O Brasil, a FURG mesmo, trabalha com um dos PELDs para saber, para monitorar, então, como é que é, sei lá, a Lagoa dos Patos. Então, se acontecer um acidente, eu sei como é a Lagoa dos Patos em várias questões, como é que é a densidade de peixes, como é que é a concentração de poluentes. Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma linha de base para comparar. Então, é muito importante que, para a ecotoxicologia marinha, que exista ciência de base, informação de base, só para saber como é que o ambiente natural está variando. E a questão de que não existe modelo perfeito, não existe experimento perfeito, tudo é uma questão do balanço entre a logística, a capacidade de interpretação e o realismo. Então, não quer dizer, ai, meu TCC foi na placa de Petro, poliqueta, tudo igual, eu só variei o cobre. Não quer dizer que seu trabalho está errado, tá? Pelo amor de Deus. A ciência, ela caminhou muito graças a esse tipo de informação. Isso não pode acabar, isso tem seu valor e tudo depende do seu objetivo. Às vezes, o objetivo é saber quantos dias leva para ter 50% de mortalidade da espécie X só mudando a concentração de cobre? Essa é a minha pergunta.
Então, eu não quero extrapolar para o ambiente natural, eu não tenho que me preocupar com o realismo do meu experimento. Eu só tenho que preocupar, lógico, com o controle de qualidade. Eu tenho água suficiente, a minha troca é suficiente, eu tenho uma densidade boa de organismo dentro daquele aquário. Isso sim, a qualidade você tem que seguir. Mas a variabilidade ambiental, ela é importante, mas assim, dependendo da sua pesquisa, você não precisa se preocupar com isso, tá? Só queria deixar claro que eu não estou querendo criticar todos os experimentos naturais. É só chamar a atenção para vocês que existem muitos caminhos entre o laboratório e o campo, entre o laboratório e o mar. Eu queria mostrar esse mundo de abordagens para vocês. E aí eu achava importante não só cair na ecotoxicologia de campo, vocês saberem todo o caminho, toda a importância da variabilidade natural. E é isso, estou à disposição. Se vocês quiserem mais detalhes, podem. Eu vou passar uma lista de referências para o professor Robert, mas vocês podem entrar em contato direto comigo, fiquem à vontade. E é isso, muito obrigada.